Paz e graça você inscrito aqui no canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, dando sequência aqui à série de vídeos do pastor Marcos Granconato falando sobre os falsos profetas modernos. No vídeo de hoje, nós vamos estar assistindo o pastor falando sobre as consequências de acreditar em falsos profetas, ok? Existem consequências, irmãos. Mas se você ainda não viu o pastor falando sobre o tema existem falsos profetas ainda hoje, eu peço a você que dê uma olhadinha aqui no card, neste link do primeiro vídeo que nós colocamos aqui no nosso canal, falando se existem ainda profetas nos dias atuais. Então vá lá, dê uma olhadinha neste vídeo, ok? Depois você volta para assistir esse segundo episódio desta série de vídeos. Então a gente vai dar uma analisada aqui. Neste vídeo, o pastor está falando sobre quais são os efeitos de acreditar nos falsos profetas e nas suas falsas profecias que estão acontecendo aqui na plataforma, ok? Eu estou com o vídeo do pastor Marcos aqui, este vídeo aqui, e vamos analisar ele juntos. No final, eu vou apenas enriquecer a fala do pastor Marcos Granconato em relação a este assunto. Amém? Vou baixar o meu som aqui. Pronto, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na mensagem do pastor Marcos Granconato. Não ouça essas pessoas, elas são perigosas, veremos por que são perigosas. O texto vai dizer por que são perigosas. Não dê ouvidos a elas. O texto prossegue. E o texto diz qual é o efeito disso tudo. Vejam, é um texto muito atual. É um texto muito atual, vemos isso todos os dias. Versículo 27 diz o seguinte: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O que esses sonhos fazem? O texto aqui explica. Esses sonhos fazem as pessoas se esquecerem de quem Deus é. Os homens se voltam as suas atenções para esses sonhos. Ficam ouvindo esses sonhos e as interpretações falsas desses sonhos. E se esquecem de quem Deus é. Os profetas não anunciam quem Deus é. E fazem então com que as pessoas esqueçam de quem é Deus. E quando as pessoas se esquecem de quem é Deus, olhando para esses sonhos vazios, elas começam a fazer o mal. Não sabem quem é o Senhor. Estão preocupadas com coisas vazias. Estão preocupadas com ensinos toscos. Com palavras que não têm relevância nenhuma. Com invenções da cabeça das pessoas. De pessoas más. E com isso se esquecem do Senhor. Ouvindo esses sonhos, eles se esquecem de que Deus é um Deus soberano, santo, onipresente, onisciente, onipotente, e se esquecem dessas coisas. E então passam a viver uma vida cristã dupla. Vão à igreja, ouvem aquelas bobagens todas, gritam alegres, fecham os olhos e cantam, virando os olhos, desfigurando o rosto. E no seu dia a dia vivem vidas sujas, porque se esquecem de quem é Deus. Se esquecem que Ele é soberano e tudo vê. Se esquecem que Ele é santo. Se esquecem disso. Por quê? Porque o espaço reservado para isso em sua mente está preenchido com sonhos vazios, com palavras vazias, que não significam nada. E então essas pessoas, esquecendo-se de Deus, pensando nesses sonhos, instruídas em sonhos, são levadas ao erro, ao comportamento errado. Nós aprendemos também que essas coisas não alimentam ninguém. Vejam o versículo 28. Diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Claro, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. É um contraste aqui. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho se quiser, mas é apenas um sonho.
Aquele que tem a minha palavra, proclame a minha palavra com verdade. E vejam a figura que vem agora. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ele diz, a minha palavra é trigo, ela alimenta. Esses sonhos são o quê? São palha. É possível se alimentar com palha? Nós podemos nos alimentar com palha? O pastor Nicolas tem um coelho. Violento aquele coelho. Para proteger a sua casa. Tem um coelho feroz ali que protege um coelho de guarda. Ele come palha. É um coelhinho que come palha. Tudo bem, o coelho pode comer palha, mas o nosso coração não pode se alimentar disso. O nosso coração não pode se alimentar de palha. Nós precisamos de trigo. E o Senhor diz, essas coisas são palha. O que tem a ver a palha com o trigo? O que nós precisamos é de trigo, de alimento real, de alimento verdadeiro, e não de palha. Ele diz. E as pessoas hoje em dia, ouvindo esses sonhadores, estão se alimentando com palha. E se alimentando com palha, vão se enfraquecendo, minguando espiritualmente. E se esquecendo de quem Deus é, sem receber instrução da sua palavra, instrução sólida, esquecendo-se de quem Deus é, nutrindo em seus pensamentos palhas, invenções, bobagens, coisas vazias, e não sendo alimentadas, e vão definhando e se esquecendo da verdade, e se afastando do bem, e praticando o mal. É por isso que o meio evangélico tem tantos escândalos, tantos comportamentos vergonhosos, sujos, tantas coisas erradas, assustadoras. Por quê? As pessoas estão recebendo palha, comendo palha, e elas então estão definhando espiritualmente e se esquecendo de quem Deus é e praticando o mal. É o efeito do falso profeta sobre elas, é o efeito do sonhador sobre elas. Para você ver que existem consequências em quem dá ouvidos a esses sonhos, a esses contos, a essas fábulas, a essas lendas, essas profetadas, essas adivinhações, essas visagens. Está entendendo? Esses revelamentos. A plataforma, a internet está cheia disso, irmão. Existem consequências para quem vive a vida dando ouvidos a tudo isso aí. E quais são as consequências, Pedrosa? Se afastar de Deus, se afasta do Evangelho, se afasta da graça. Estão vivendo ultimamente um outro tipo de evangelho completamente distorcido daquilo que está escrito. É um evangelho recheado de novas revelações, está entendendo? Novas mensagens. Basta só o adivinho aparecer com uma visagem. Dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela teve um sonho. Aí eu falei para ele, filho, você simplesmente apenas sonhou. Mas tem gente que vive a vida toda sendo dirigida por sonhos, em busca de interpretação. Pelo amor de Deus, eu já vi isso acontecer. Não sei você, mas muitas pessoas já vieram até mim pedindo interpretação de sonhos. Onde está isso na Bíblia? Do Novo Testamento. Existe isso. Deus, quando quer falar, ele não faz arrodeios. Quando ele está falando pela sua palavra, o som da sua voz é nítida, audível e entendível. Está entendendo? Quando Deus fala, ele se deixa entender pelo som da sua palavra. E não que você fique perturbado. Puxa, Deus falou comigo, eu não entendi. Que é isso? Que conversa é essa? Deus, quando fala, irmão, ele se deixa entender.
ao som da sua voz, ele é entendível de todos. Então, mas tem gente que vive em função de buscar interpretação, buscar revelação. Eu tive um sonho, dormiu de barriga cheia, teve um sonho, e o sonho eu estava assim, assim, assado. Irmão, conte para mim, interpreta aí o sonho. Aí o caba vai lá e vira a vida dele pelo avesso, pela interpretação que ele dá. Existem consequências terríveis de seguir falsos profetas. Existem consequências. Muitas delas são a frustração de que aquilo que ele recebeu como profetada, aquilo que ele recebeu como interpretação de sonhos, seja lá o que for, não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi gerar nela, falsas expectativas, uma ilusão de que alguma coisa iria acontecer. Eu vi muitos desses fazer isso nesse período eleitoral, dizendo que Bolsonaro iria ganhar e voltar à presidência e aquela coisa toda. Nada aconteceu. Pelo contrário, criaram a falsa expectativa de vitória, uma ilusão hipotética na mente das pessoas. Essas pessoas acreditaram numa mentira e hoje estão frustradas. Muitas delas se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus. Simplesmente isso. Por quê? Porque deram ouvidos a profetadas, a adivinhos, a feiticeiros. Amém? Mas você, qual a sua opinião sobre isso tudo? O que é que você acha? Você concorda? Discorda do pastor Marcos Granconato? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o sininho aí ativado, viu? E compartilhe os nossos vídeos. Faça com que eles cheguem o mais rápido possível. Venha ser membro, patrocinador deste canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa, ok? E você participou de mais um vídeo aqui do canal Apenas a Verdade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ô, glória.